onipotente e sempre interno, Pai de toda a consolação e misericórdia, pelos mártires da gloriosa paixão do vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele se dignou suportar no lenho da cruz por nós, pecadores. Perdão, Senhor, perdão. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Nossa cruz, Cristo. Pilatos condena o inocente. Ele sabe, está convencido disso. Não encontrou nele motivo de condenação. Mas que fazer contra toda esta multidão, que parecem uma fera? Tenho um ofício, ganho a minha vida. Tenho uma posição que não é nada fácil de obter. Além disso, a culpa não é minha. Que eles assumam as suas responsabilidades. Não entendo nada disto. São assuntos de poderes. Daqui lavo as minhas mãos. Vendo que não conseguiu nada, Pilatos procurou a água e lavou as mãos na presença da multidão. E dizia: Não sou responsável por este sangue, a vós pertence julgar. E toda a multidão respondeu: Que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barabás. Mandou flagelar Jesus e entregou para que o crucificassem. Ainda hoje continuamos a absolver o Barrabás que existe dentro de nós. O homem violento, o assassino, o acusador. E depois exigimos justiça, apontamos o dedo contra o irmão, contra os pais, contra a mulher, contra o mais fraco. Porém, os nossos punhos levantados produzem novas cadeias. Senhor, envia o teu justo para que perdoe este Barrabás que sou eu. Dá-me a tua misericórdia, para que eu deixe de apontar o dedo acusador e saiba amar como tu me amas, e que eu saiba derramar as cadeias que acorrentam os meus irmãos. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Segunda estação, Jesus carrega com a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Que escândalo! Os apóstolos deviam estar chocados até ao fundo do seu coração. E ainda lhe queriam um pouco. Enganou-nos. Tinham-nos dito que seria o libertador do nosso povo. Tinham-nos dado a entender que Deus estava do nosso lado. Ora, tratam-no como um criminoso. E são os próprios sacerdotes, os representantes de Deus, que lhe põem uma cruz às costas. Mas como? E Jesus encontra-se só com a sua cruz, no momento em que mais necessidade tem de amigos. Homens de pouca fé, como sois lentos em compreender, não era necessário que o Filho do Homem passasse por este sacrifício? Perdoa-nos, Senhor, por te crermos todo-poderoso, por te exigirmos milagres, por te exigirmos que sejas o suplemento das nossas fraquezas e o tapa-buracos da nossa ignorância. Perdoa-nos, Senhor, por não admitirmos que nos queres livres, responsáveis pelo nosso destino, por não aceitarmos que nos trates como adultos, em vez de ficares como socorro das nossas insuficiências. Perdoa-nos, Senhor, por sermos escandalizados pelo Teu Filho Jesus Cristo, por ficarmos escandalizados por sua vida e pela sua morte. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Terceira estação,
Jesus cai pela primeira vez sob o peso da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa santa cruz, A cruz é demasiado pesada após uma noite de tribunal, após a flagelação, no calor úmido desta manhã de primavera. Ele já não pode mais. Quantos homens assim, escutados, resignados, prostrados e sem esperança? Quantos homens chegam a duvidar de Deus? Se Deus fosse Pai, isso não seria possível. Que fiz eu ao bom Deus para Ele assim me interceder? E Deus defende-se como não culpado. Tudo o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Porque muitas vezes somos indiferentes ao sofrimento dos homens e os mergulhamos no desespero. Ouve-nos, Senhor, e tem piedade de nós. Porque não fizemos o impossível para que o mundo seja mais humano e a sociedade dos homens se torne uma comunidade fraterna. Ouve-nos, Senhor, e tem piedade de nós. Porque não queremos compreender que não basta suportarmos, mas que é necessário amar e dar a vida pelos outros. Ouve-nos, Senhor, e tem piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Estava ali a mãe do condenado. Ele tinha a certeza que ela viria. Uma mãe está sempre ali onde o filho tem necessidade dela. Ave Maria, cheia de graça. A mãe do condenado apontou-na com o dedo discretamente. Tem dó dela, uma mulher de província, pobre, humilde. Ela, porém, cala-se, chora sem lágrimas. Olha para seu filho, uma vez, mas não compreende. Nunca fez mal a ninguém. Amavam-no tanto, entre nós, na aldeia. E os seus amigos, onde estão? Não é possível. É a mãe do condenado. Uma pobre mulher que, numa noite, se tornou pelo sofrimento uma mulher velha. Nós te pedimos, Senhor, por todas as mães dos condenados, pelas mães cujos filhos são desprezados. Nós te pedimos pelas mães que não têm coração maternal, por aquelas que praticam o aborto para serem mais livres e por aquelas que recusam criar os seus filhos. Pelas mães que adotam crianças e as que criam com ternura, por aquelas que nas creches e orfanatos se dedicam inteiramente às crianças que lhes são confiáveis. Nós te pedimos ainda, Senhor, por aqueles que perderam um amigo, um marido, uma mulher, um filho, por todos aqueles que devem continuar a viver, depois de serem iludidos na sua ternura. Tu não és indiferente ao seu sofrimento. Abre os seus olhos para que descubram a tua presença ao seu lado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade. Quinta estação, Simão de Cirene leva a cruz de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Jesus não pode mais. Não chegarás ao alto. Não é possível. Os açoites, as pragas, os soldados não adiantam nada. Perdeu demasiado sangue, já não tem força. E eis Simão que volta do campo. Requisitam-no um lavrador rigoroso, queimado pelo sol. Podia ter recusado. Aceita. É o primeiro a aceitar.
O homem que não entende nada de política, mas que facilmente se põe ao lado das vítimas, dos que sofrem. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes passamos ao lado das injustiças e dos sofrimentos dos outros, dizendo para nós mesmos: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Nós te pedimos, Senhor, pelos educadores, pelos enfermeiros, por todos aqueles que se debruçam sobre o sofrimento dos outros e que dão um pouco de alegria ao seu coração, das pessoas confiadas aos seus cuidados. Nós te pedimos por todos aqueles que aceitam deixar a sua família, o seu país e renunciam a muitas satisfações e privilégios para viver no meio dos pobres e oprimidos. Nós te pedimos ainda, Senhor, por aqueles que lutam e acreditam pelo mesmo morrer, pela justiça e pela paz, por um mundo mais humano e fraterno. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. tenha piedade de nós. Sexta estação, Verónica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Um gesto de mulher, inventaram-no, certamente, mas ele é tão humano, tão natural. Já não era muito belo o rosto de Jesus, sujo de suor, sangue, escarros e lágrimas, talvez. Ah, se pudesseis pensar a minha tristeza, pôr numa balança todos os meus sofrimentos. Mas ele é mais pesado que as areias do mar. E eis porque as minhas palavras são desvairadas. Os meus irmãos foram falsos. Desaparecem diante de mim, tomadas de favor. Senhor, eu quero estar sempre ao teu lado, na alegria, na tristeza, no sofrimento e na saúde. Senhor, jamais te abandonarei. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Tenha piedade de nós. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pela vossa santa cruz de Cristo. A fraqueza de Deus. Jesus põe-se a chorar. Alguns disseram, não podia ele que abria os olhos aos cegos de nascença impedir isto. Jesus tornou-se imediatamente de profunda emoção. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que desfiguram o rosto de Deus, pelos padres que não são sinal da tua bondade. Nós te pedimos por todos os cristãos que, por causa da sua intransigência ou da sua insuficiência, dão uma imagem falsa de ti. Nós te pedimos, Senhor, por todos nós que não damos a cada homem o seu verdadeiro valor e rosto e não lhe permitimos ser para o mundo o que ele é aos olhos de Deus. Nós te pedimos também por aqueles que enxugam a face de Jesus e que mostram, através da sua solitude, para com os outros a atenção de Deus pelos mais pobres. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Até pelo caminho da cruz podemos encontrar amigos. Como Simão, as mulheres lá estão, espontaneamente a favor das vítimas.
Não choreis, depressa chegará o meu fim. Chorei sobre vós e sobre os vossos filhos. Chorei sobre o mundo, porque se é assim que tratam a madeira verde, que não farão a madeira seca? Não choreis por mim, chorai sobre o mundo, onde corre tanto sangue. Nós te pedimos, Senhor, pela nossa terra, por este mundo que sofre as dores do parto, por este mundo que passa tantas crises para poder crescer. Nós te pedimos por todos os homens que são vítimas de outros homens, pelos que são vítimas do dinheiro, por aqueles que são esmagados pelos sistemas desumanos. Senhor Jesus Cristo, tu que não queres que nós choremos sobre ti, que não queres que nos contentemos em chorar os nossos sofrimentos e que, sobretudo, não nos resignemos ao mal, faz de nós homens de fé. Ajuda-nos a comprometermos a sério com esta terra dos homens e a lutar para que o homem renasça e o mundo se aperfeiçoe. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. A procura é demasiado dura. Já não pode mais. Vai morrer ali mesmo. Cristo Jesus, permanecendo a imagem do próprio Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, despejou-se, tornou-se a imagem do servo e fazendo-se semelhante aos homens. Reconhecia-se nele um homem como os outros. Humilhou-se e, na sua obediência, foi até à morte e morto na cruz. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque aceitaste partilhar inteiramente da nossa vida. Tu não vieste apenas ver como era, numa pequena estadia, com luxo de rico. Quiseste viver a nossa vida em tudo, fazendo-te igual a nós, exceto no pecado. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores. Décima estação, Jesus é despojado das suas vestes. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Ele está nu, não tem sobre si qualquer roupa. Tiraram-lhe os vestidos, tiraram entre eles e lançam sortes sobre a sua túnica. Sai nu do ventre da mãe, e nu voltaria para ele. Nós te pedimos, Senhor, por todos os homens que são mutilados, humilhados, esmagados, por aqueles que perdem a fé na vida ou no amor dos homens, por aqueles que duvidam do seu Deus, por aqueles que te procuram na noite da sua vida, por aqueles que clamam por ti e diante dos homens calam-se. Guarda a sua voz no teu coração, porque tu és Pai e os amas. Vê, Senhor, todos aqueles que caem sem poder levantar-se. Vê, Senhor, aqueles que vivem sem amigos. Vê os lares que se desfazem e toda a ternura que se perde. Sagrado coração de Jesus, vítima dos pecadores. Décima primeira estação, Jesus é crucificado na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Os soldados crucificaram Jesus e repartiram entre si as suas vestes, tirando sortes sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Era a terceira hora, quando o crucificaram.
E com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. É um condenado de direito comum. Morrerá entre 2 malfeitores. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que não têm nada, pelos que estão sem trabalho, sem abrigo, sem pão, por aqueles que não têm direito à cultura nem ao respeito. Nós te pedimos por aqueles que saem da prisão e querem reabilitar-se, mas já não encontram a confiança dos homens. Nós te pedimos pelos doentes, perdidos no anonimato dos hospitais, pelos idosos isolados, por aqueles que se sentem morrer sós, abandonados. Nós te pedimos pelas pessoas que não respeitamos ou que exploramos e te recordamos aqueles que vivem da prostituição e da droga. Agora que o teu Filho Jesus Cristo foi elevado ao céu, que agora foi glorificado, que Ele os possa atrair a si, hoje e em cada dia para sempre. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre que lhe apresentaram, disse: Cumpri-se tudo. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Depois disto, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Perdoa-nos, Senhor, porque é o pecado dos homens, o pecado de cada um de nós, que causou a morte do teu Filho. Perdoa-nos, Senhor, porque ainda hoje morrem homens, vítimas da injustiça e do ódio, do pecado de outros homens. Perdoa-nos, Senhor, porque há homens cuja vida inteira é um inferno. Perdoa-nos por aceitarmos tantas desigualdades no mundo. Nós te agradecemos, Pai, pela vida e pela morte do teu Filho Jesus Cristo. Tu podias ter-nos deixado submergir na nossa maldade e ignorância, mas tu nos amas e deste-nos o teu próprio Filho. Ele provou ao mundo que é possível amar e até dar a vida por quem se ama. Nós te pedimos pelos homens que dão a sua vida para que haja mais amor e justiça. Que o seu dom e o seu exemplo sejam um sinal para todos os homens. Nós te pedimos por aqueles que neste momento estão a morrer, que tenham a coragem de abandonar a vida em tuas mãos, na certeza de que vais acolhê-los para uma festa eterna. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. 13ª estação. O corpo de Jesus é deposto nos braços de sua mãe. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Pobre mulher, não tinha mais ninguém além do seu filho. Ela só no seu sofrimento e na sua decepção. Não estou só. Ele confiou-me João. Pensou em mim. Lembrou-se de sua mãe, no momento em que as últimas gotas de sangue caíam das suas veias. Uma das últimas palavras foi para mim: Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Nós te rogamos, Senhor, pelos pais que velam à cabeceira do seu filho moribundo, por aqueles a quem se anunciou a morte do seu filho ou de uma filha. Nós te pedimos pelos mortos da nossa família. Pronuncia sobre eles as palavras que disseste ao salteador na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso.
Nós te rogamos pelos homens que morrem sós, sem um abrigo ao seu lado, por aqueles que no momento da morte chamam por sua mãe, por aqueles que morrem sem terem visto a luz do dia. Nós te pedimos por aqueles que morrem sem esperança na ressurreição, por aqueles que veem na sua morte o fim. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Décima quarta estação, Jesus é depositado no túmulo. Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus. Tudo acabou. Rolaram uma grande pedra à entrada do túmulo. Uma pedra muito pesada. Ninguém poderá removê-la. Voltaram para casa desiludidos, inquietos, sem esperança. Tentarão esquecê-lo. Esperávamos que fosse ele a libertar Israel, mas passaram já 2 dias depois destes factos terem acontecido. Os mortos não terão mais vida, as sombras não ressuscitarão. Queremos evitar que a morte continue. Pegamos nesta terra que depuseste em nossas mãos, para que o amor reine e a justiça floresça. E, porque estás conosco até ao fim dos tempos, juntos queremos criar um mundo com que tu sonhas, onde o amor e a verdade se encontrem, onde a justiça de Deus habita a terra dos homens. Sagrado Coração de Jesus, vítima dos pecadores. Senhor, Pai Santo, fizeste da cruz do vosso Filho a fonte de todas as graças. Olhai benignamente para nós, vossos servos, que levantamos esta cruz como sinal da nossa fé. Concedei-nos que, vivendo na terra, sempre unidos ao mistério da paixão de Cristo, alcancemos no céu as alegrias eternas da ressurreição. Pedimos-vos ainda, pela sociedade em geral e pela própria Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, para que cheguem à plenitude do seu esplendor e graça, e possa assim ser realizada a proclamação universal do triunfo do vosso Imaculado Coração. Amém.